planejamento de Lógico que contratações atrasa. do Flamengo? Lógico que eu acho que atrasa. A não ser que eles independam do aval do treinador, do velho futuro treinador ou de um novo mas treinador. o Silva. Se o Rodrigo Caetano puder decidir tudo. Mas, pô. pinta a chance de você contratar o Zeca. Você vai querer consultar o treinador Não, se ele no quer caso ou não do quer? Zeca, não, mano. O Zeca é um você jogador compra- primordial. O Flamengo precisa de 2 laterais, não só de um, de 2 laterais. Mas no caso, por O exemplo... Zeca ele pode jogar um tempo em cada lateral. Joga nas duas. Não, mas ajuda. Não, o Zeca dá pra contratar sem Ajuda. técnico. Não, mas O Flamengo precisa de um centroavante. Não, mas o Flamengo Ou ele não não? tá inerte, gente. Por mais que ele tenha ainda, talvez, aí, a expectativa do Rueda retornar e continuar Mas eu no comando duvido, do mano, Flamengo. que não esteja atrapalhando. Eu duvido que. Não, até pode essa atrapalhar, mas o Flamengo ele não vai essa ficar indefinição não esteja atrapalhando. Mas o Eu Flamengo duvido. ele não vai ficar à mercê, O Lai parado conversou- no mercado, esperando a decisão do Rueda. Ele O Lai deve me estar se disse antes do movimentando também. programa, conversou com uma importante figura que pode acontecer de uma forma ou pode acontecer de outra. Pascoal, eu conversei com pessoas muito próximas ao Paulo César Carpegiani, foi agora de manhã. E a situação é a seguinte, ele está acertado com o Flamengo e não foi anunciado, está acertado para ser o coordenador técnico. Mas com essa situação do Rueda, da indefinição, da incerteza do Flamengo de contar com o treinador, que tem contrato com o Flamengo até o fim do ano, o Paulo César Carpegiani está como se fosse de stand-by, Pascoal. Porque ele treinou o Bahia, ele viria para ser coordenador técnico, em princípio, mas se a situação do Flamengo agora não tiver o Reinaldo Rueda, o Paulo César Carpegiani poderia assumir como técnico do Flamengo. Falei ontem lá, sentadinho na cadeira do Eugênio ali. Exatamente. Falei ontem, o cenário está muito claro. O cenário tá Se claro. o Rueda não ficar, eles estão esperando. Não, mas para Silva, anunciar o qual a importante, função do o Carpegiani. importante é que o Lai obteve essa informação de pessoas próximas a Depois ele. que você falou isso, Silva, hoje de manhã eu entrei em contato com essas pessoas que são muito próximas ao Carpegiani. E a informação é essa. Ele não foi anunciado ainda como coordenador técnico, porque a função dele pode ser outra. E pode ser que ele seja anunciado como técnico. Exatamente. E isso atrapalha no seu modo de ver o plano Eu de acho que essa contratação? altura já não. Também, Flavinho? Eu acho que não, porque se o Carpegiani já está ali Alinhavado. informalmente trabalhando, é o que a gente estava discutindo ontem. Um clube para contratar jogador não pode depender só do treinador, de melindre de treinador e tudo mais. É uma comissão da qual faz parte o treinador também e decide o elenco que vai ser utilizado durante uma temporada. Até porque o treinador, no meio do ano, pode ser mandado embora. Depois de 3 meses, pode ser mandado embora. Vai chegar outro, né? Então tem de haver algum tipo de convicção de quem dirige o clube para contratar jogadores. Se o Carpegiani já está conversado, como disse o Lai, como o Silva falou ontem, é claro que as discussões em torno de contratações estão passando por ele, pelo Rodrigo Caetano. E talvez não estejam passando mais pelo Rueda, porque me parece que o Rueda de fato vai deixar o clube, né? E eu acho que seria a melhor solução. Eu apresento o Carpegiani como técnico. Pronto, acabou. Hoje andei lendo. Fez ótimo trabalho no Bahia. Andei lendo nos jornais chilenos que o Reinaldo Rueda virá ao Brasil. Sim, ele falou ontem, nosso amigo aqui. Ele virá para ele pessoalmente comunicar Ótimo, que é como deve ser feito a mesmo. decisão que ele tomou. Muito obrigado, Entendeu? presidente Bandeira de Melo. Houve um convite, tá aqui o valor da multa e vai embora. Um abraço. Um abraço para quem? não, que você né? Ou não, eu sei, mas tudo está indicando, Eugênio, eu acho que tudo está indicando esse caminho para o Chile. E aí, a permanência eventual hoje do Rueda, eu acho que ela vai ser um pouquinho desconfortável. Eu já pensei mais assim. Vai ser desconfortável, eu acho, porque ele não se posicionou E nem ao longo desse Flamengo. período todo. Deve ter Se se ficar posicionado. desconfortável, é isso? Porque a torcida vai cobrar dele, vai ficar também acho. na cabeça Aliás, da deixa eu torcida. falar pra você um negocinho. A falta de posicionamento. Encontrei um pessoal hoje que me disse o seguinte, pessoal torcedor do Flamengo, né? Poxa, esse Reinaldo Rueda que ele tá pensando que ele tá lidando com quem? Isso aqui é Flamengo. Pô, não deu uma satisfação, não fala nada. Eu falei, mas ele vai vir aí pra explicar o que tá acontecendo. Ah, que é Flamengo. Como é que ele vai deixar o Flamengo? É assim, o torcedor não entende isso. O torcedor não entende isso. Como não entendeu os 2 momentos vividos pelo São Paulo de perder 2 treinadores estrangeiros para as seleções. Que é o que vai acontecer com Mas o você Rueda. acha legal isso, Pascoal? Todo mundo prega aqui, nossa, seria legal, seria inovador o futebol brasileiro trazer treinadores estrangeiros que venham com uma outra mentalidade, com uma outra postura, etc e tal. São Paulo quebrou a cara com 2, o Osório e posteriormente com o Balsa. O Flamengo está quebrando a cara agora com o Rueda.
Por mais que seja interessante você talvez acrescentar no futebol brasileiro uma outra cultura, um outro método de trabalho dentro do nosso futebol, mas, cara, precisamos repensar essa situação. Vou fazer uma pergunta para você. Sim. Usaram o futebol brasileiro como hospedeiros. O Corinthians quebrou a cara com o Tite? O Corinthians ele perdeu inúmeros treinadores para a seleção brasileira, não só. Tá, tudo bem, vou pegando o último. Perdeu o Mano Menezes. Perdeu o Mano Menezes, perdeu o Luxemburgo, perdeu o Parreira. O técnico do Corinthians, no meio da temporada ele saiu para a seleção brasileira. Mas o Tite, Eugênio... Quebrou a cara? Não, eu te respondo. O Tite ele já estava sendo alvo da seleção brasileira há muito tempo. E aí? Há muito tempo. Inclusive naquela outra oportunidade com o Corinthians, não foi no início do ano, foi no meio do ano. Eugênio, e saiu vamos lá. do Corinthians, deixou o Corinthians na mão no meio do ano. Eu vou responder. O Tite, ele já estava sendo cogitado para ser o técnico da seleção brasileira há muito tempo. Já era para ter sido ele naquela época que o Dunga assumiu. Ele ficou frustrado por causa disso. Voltou pro Corinthians. Voltou. Não, foi consultado. Foram conversar com ele, você sabe a história. Pascoal, foram conversar Pascoal. com ele no CT do Corinthians. Pascoal. Você quer ser o treinador e tarará, tarará, tarará. Aí chegaram, quando Houve o pessoal o quê? voltou, Houve o quê? não houve, ele não foi o treinador da seleção brasileira. Pois é, e ele ficou extremamente frustrado, mas bateu na trave. Você sabe que bateu na trave. O Tite, ele já estava ali engatilhado para ser o próximo treinador da seleção brasileira. Não rolou por um detalhe, não sei porquê. Eu gostaria até de falar os detalhes aqui, mas eu não posso. Ok. Agora, por exemplo, Você não tá chegando no Osório, Você não tá chegando no eu vou te falar o porquê. Osório, o professor Osório, nunca foi cogitado para nada. Veio para São Paulo, ganhou a exposição no São Paulo. Você é louco, se não fosse São Paulo na vida do Osório, o Osório não teria assumido a seleção do México. Não teria, gente, não teria. Mano, a carreira inteira em O que ele fez no São Paulo pra... Flavinho. O que ele fez no É o São Paulo, né, mano? É lógico, é vitrine, gente. Que vitrine? Como que o Muralha foi pra Cara, seleção brasileira? cara, mas Vestindo isso- a camisa do isso Flamengo, é gente. erro, Como isso é que é o Diego tá equívoco. sendo convocado pra seleção Porque brasileira? você não Porque tá joga no respondendo, Flamengo. mano. Se o Diego jogasse hoje no Curitiba, ele não seria convocado pra Mano, seleção, você não tá Flavinho. respondendo o que o Eugênio perguntou. Você tá aqui bravinho porque os técnicos estrangeiros estão usando, na sua versão, na sua opinião, clubes brasileiros Evidente como que trampolim. sim, eles começam E o os trabalho e não técnicos terminam. E os técnicos brasileiros, como o Eugênio Sabe falou, o que é estranho que aqui? usam os clubes brasileiros Vocês como trampolim ficam com também. dó de treinador, porque Não tem dó muitas vezes vocês nenhum. falam que absurdo, mandou o cara embora no meio da temporada, porque ele perdeu 2 ou 3. O time, quando investe, tá certo? Porque não é fácil você trazer um estrangeiro para trabalhar aqui. O cara precisa se adaptar à língua, ele precisa se adaptar a uma nova cultura, ele precisa entender o que é o jogador brasileiro, que é diferente dos outros jogadores do mundo. Porque o jogador brasileiro, vocês sabem que tem um perfilzinho diferente, é difícil trabalhar com o futebol brasileiro. Então, o cara precisa de uma série de momentos ali para que ele se adeque ao nosso futebol. O clube, quando investe nesse tipo de treinador, ele tá dando um voto de confiança. Sim, mas Na tudo primeira bem. oportunidade que esses caras têm, Isso eles vale viram pra as qualquer costas, eles largam o treinador. trabalho e vão embora, Mano, gente. isso vale para Vamos qualquer lá. treinador de qualquer nacionalidade. O São Paulo, quando contratou o Osório, ele estava lá pedindo esmola na rua, lá em Bogotá? Não. Ele Peraí, era é treinador uma outra situação. Ele era treinador do Atlético Nacional. Quando ele foi buscar o Balsa não tinha ganho 2 Libertadores? Não Era tinha... estava saindo Não. do São Lourenço É. depois de conquistar a Libertadores da América. Eles não estavam com o O Pires na mão, Palmeiras, mas... que demitiu o Ricardo Gareca, que hoje é um técnico valorizadíssimo porque levou a seleção peruana, depois de 36 anos, a uma Copa do Mundo. O Palmeiras também foi buscar o Gareca ali na esquina. Não, Foi Palmeiras porque foi ele foi trampolim. demitido do Palmeiras O que ele Gareca era foi técnico para a do seleção Vélez, peruana. estava muito bem. Você sabe disso, você acompanhava o Campeonato Argentino. Não, eu só tô Tava querendo no saber Vélez porque, muito segundo bem. o Mano, o mundo gira em torno do futebol brasileiro. Evidente que sim, Evidente esses que treinadores evidente só que se sim. valorizaram porque tiveram passagem Mas por isso é aqui. óbvio, isso é óbvio. Ah, então O tá negócio bom. é o seguinte, o Gareca, o Balsa, o Osório, Ótimo. o Rueda, todos eles tiveram sucesso? Tiveram sucesso. Tanto que despertou o interesse dos times brasileiros. Porém, você se fosse dirigente, Eugênio Leal, você ficaria satisfeito com a postura desses que eu acabei de citar? Mas Ficaria independe da satisfeito. nacionalidade Outra do coisa cara, que você mano. falou, ninguém aqui, quando eu reclamo da demissão de treinador, não é com peninha do treinador. É porque é um erro de Se interrompe o planejamento trabalho. do clube. Não é porque, coitadinho do treinador foi demitido. A gente sabe que daqui a pouco, 2 semanas, ele já está no Não, outro time. planejamento não, invariavelmente não tem. É porque falta de convicção o no trabalho. trabalho para dar certo no clube precisa de convicção, de um planejamento que seja cumprido e que haja compreensão de que no meio do caminho vai haver algum tipo de oscilação. Você tem que ter segurança nesse momento para ali na frente escolher os frutos. Aqui no Brasil não é assim. Perdeu 2, joga a culpa no técnico e manda ele embora. Porque eu, presidente que contratei o técnico, nunca sou o culpado.
Eu tenho que sempre que arrumar um culpado para dizer que eu tô tirar o meu da reta. Eu posso dizer um negócio então pra você? Então não é pena de treinador, é pena do clube que erra ao demitir o treinador e paga com o resultado. Alguns clubes já estão mudando essa Flamengo preservou o Rueda, mesmo com jogador e treinador estrangeiro. Daqui a pouco a gente vai entrar junto com o pessoal lá do Fox Argentina. O pessoal lá já está dando o prato como certeza. Então a gente daqui a pouco vai ouvir o pessoal lá na Argentina. 2 no mesmo dia para a torcida do São Paulo, hein? São Paulo Daqui a pouco a gente vai falar também a respeito dessa situação. Tem entrevistas importantes do São Paulo Futebol Clube que a gente vai apresentar aqui para vocês. O Tevez deve ter apressado ainda mais o negócio do prato. Claro que sim. Claro para dar uma resposta boa. E boa. Só para você que está em casa, ó, tem Copa da França aqui nos canais Fox Sports. Ó, cada jogo, tem jogo amanhã, tem jogo domingo. Você vai se ligar em cada partida, sensacional. Segunda. Tem segunda vai também, direto, e assim por diante. Você não vai perder nada aqui, ó, nos canais Fox Sports, para você ter todas as informações do que vai acontecer. A gente vai voltar já com essa informação do São Paulo Futebol Clube, já que são